Mas saúde retorna no terceiro bloco e eu queria perguntar ao doutor Renato. Renato, os medicamentos da área da neurologia são medicamentos que mexem, creio eu, com uma parte mais enigmática, mais complexa do ser humano, que é o funcionamento do seu sistema nervoso central e, consequentemente, o funcionamento do pensamento humano. Quando o neurologista passa um medicamento que a gente sabe que vai afetar o comportamento, não há um paciente que não leia a bula. Todos. Todos os pacientes leem a bula. O que está na bula é o que o neurologista pensa? Não. De maneira nenhuma. Essa pergunta foi fantástica. Obrigado pela pergunta. Como eu diria, o paciente ele tem uma visão, um entendimento do seu tratamento muito focado nas famílias farmacológicas. Então, quando ele sente uma dor, ele vai ler a bula e espera ler na bula que o remédio é da família dos analgésicos ou dos anti-inflamatórios. E assim isso se perpetua. Quando ele tem uma infecção, ele vai ler a bula e espera ler que aquilo seja um antibiótico. E muitas vezes na neurologia ele toma um susto, porque ele chega com a dor de cabeça e sai com uma receita de um antiepilético. O remédio pertence à família dos antiepiléticos. Por exemplo, o paciente que tem umas formas de tremores, nós prescrevemos beta-bloqueador, que é um remédio que é muito conhecido para tratamento de hipertensão e cardiopatias, enfim. E é muito frequente as pessoas voltarem, de certa forma, preocupadas. Poxa, uma pessoa jovem tem um tremor essencial, por que ela vai tomar o remédio que a avó toma para controlar a pressão? Que loucura é essa? Então nós não temos na neurologia essa limitação às famílias farmacológicas. O neurologista ele raciocina o seguinte: quando um paciente está contando o sintoma, a cabeça do neurologista funciona assim, vai me dizendo o seu sintoma e ele vai dizendo, e aí a gente vai, bom, então o GABA deve estar um pouquinho baixo, a serotonina está um pouco baixa, então é possível que esse paciente que está ouvindo vozes esteja com a dopamina alta no lobo frontal. É assim que o neurologista funciona, a nossa cabeça. Então, quando a gente quer, por exemplo, aumentar a noradrenalina ou aumentar a acetilcolina, nós escolhemos os remédios que fazem isso, independente do que está escrito na bula. Por exemplo, aquela conhecida síndrome do colo irritável, né, do intestino irritável, muitas vezes nós usamos antidepressivo. Por quê? Porque nós sabemos que o funcionamento do intestino é tocado à base de acetilcolina, que é a mesma substância, quer dizer, tem o mesmo efeito, um efeito, né, paralelo, mas que é produzido pelos antidepressivos tricíclicos. São os melhores remédios para tratar... Os inibidores da monaminoxidase. Sabe? Então, assim, a gente já começa a trabalhar muito mais com o funcionamento molecular do que com a classificação da família do remédio. Isso o médico muitas vezes tem que explicar para o paciente. A bula, muitas vezes ela não ajuda, ela às vezes atrapalha, mas eu respeito essa coisa do paciente querer ler a bula. Eu acho que é um bom ponto de começo para a gente conversar sobre o remédio, enfim. Mas é importante saber que a bula ela tem informações que muitas vezes não são aquelas que o paciente quer ler. E, na verdade, hoje nós temos o pensamento do médico, a orientação médica, a bula e o Google. Sim. E sabe que agora o computador está oferecendo a segunda opinião também. Pesquisando no Yahoo. Você vê no Google, se não gostou... Não gostou, vai no Yahoo né? E às vezes o médico fica na terceira opinião. Vai no YouTube e aí formou uma junta médica, Google, Yahoo e YouTube. Olha, eu não queria encerrar esse encontro nosso, Renato, sem que você nos falasse sobre esse trabalho seu, que é... Vamos parar porque está de cabeça para baixo o livro. Então vamos lá. Eu vou fechar no senhor, tá? Fecha. Volta a frase. Eu não gostaria de encerrar essa conversa. Atenção, gravar. Olha, Renato, eu não gostaria de encerrar essa nossa agradável entrevista sem que você nos falasse sobre
o seu trabalho escrito que relata sobre a sua experiência profissional. Merchandise, fecha os olhos e tapa os ouvidos. Mas eu quero que o Renato fale do livro dele, porque me pareceu interessantíssimo e não tem fins de lucro. É um livro que pode ser adquirido por R$3 no e-book. É um e-book. Na verdade, o lucro obrigatório é 1 centavo, né? Então é insignificante, porque o objetivo do lucro do livro não é lucro. O objetivo é espalhar informação, né? É contar fofoca para todo mundo. Porque a gente tem que... o que a gente aprende na vida profissional, na faculdade, eu acho que a nossa missão é espalhar. E o objetivo realmente do livro é um livro muito barato. Ele é comprado na Amazon, então ele pode ser um e-book, um livro eletrônico, a pessoa baixa por R$3, que é o preço mínimo que a Amazon cobra, né? E são cartas, na verdade, que contam um pouquinho da nossa experiência como profissional, porque todo médico ele tem as perguntas que já são clássicas, né? Que todo paciente faz e tal. Então, a ideia que eu tive foi pegar essas perguntas e respondê-las, mas não no sentido, num texto corrido. Eu criei personagens hipotéticos e fiz como se as pessoas estivessem me fazendo perguntas e eu respondesse na forma de uma carta. Então, são 14 cartas, é um livro pequenininho, uma leitura muito leve, qualquer criança faz. Mas nessa leitura eu digo, prezado senhor fulano, na nossa consulta ficou-lhe faltando falar algumas coisas a respeito daquilo, ou depois lembrei de alguma coisa que eu gostaria de dizer. E aí eu conto um pouquinho, sempre usando exemplos do dia a dia. Uma das cartas fala do Ford 29, né? Eu tenho uma personagem hipotética de 103 anos que foi fazer um check-up completo e ela queria operar tudo que pudesse ser operado, enfim, eu explico para ela que o organismo dela se compara a um carro de antiguidade, que não pode retirar todas as peças, não fica nada e não existe peça de reposição para aquilo. Então o neurologista ele vai trabalhar muito mais lubrificando, ajustando, para que ela possa ter uma boa qualidade de vida com a idade que ela tem. Então tem um momento no livro, tem uma outra carta, que uma pessoa pergunta se tem cura para o estresse. E eu comparo o nosso cérebro com uma caixa d'água. Olha, você pode usar um remédio que vai deixar a caixa d'água mais elástica, para caber a água do estresse. É assim que o remédio faz. Agora, você pode também optar por mudar o seu estilo de vida, fazendo com que menos água chegue à sua caixa d'água, e aí ela, no formato que ela tem, no tamanho que ela tem, vai comportar as suas ansiedades, enfim. Então procure fazer uma atividade física. Então o livro vai por esse caminho, não é nenhuma obra rebuscada, não é nada disso, é um bate-papo entre paciente e médico dentro de um imaginário de cartas. E tá pelo e-book do Amazon, custa R$3. Se a pessoa quiser também comprar o livro físico, fica um pouquinho mais caro por causa do frete. Claro. Mas para quem gosta de ler o livro no computador, é tranquilo, uma leitura muito leve. Eu acho que, talvez para médicos não seja muito assim, não agregue muita coisa, mas para alguns pacientes talvez ajude alguma informação importante. Bom, terminamos aqui agradecendo muito a presença do Renato e principalmente chamando a atenção dos senhores telespectadores para a utilidade das informações que aqui foram dadas pelo Dr. Renato Gama. Nosso objetivo não é o de fazer uma aula para colegas médicos. Nosso objetivo não é o de fazer uma aula para colegas que estão se especializando numa residência. Nosso objetivo é remover os fatores removíveis que possam causar dor, doença ou sofrimento humano. Isso faz parte do trabalho médico. E o Renato fez isso hoje magistralmente. Muitíssimo obrigado por sua presença aqui e eu espero que se repita. Sim, será um prazer estar aqui. Mas antes de terminar, eu quero só fazer com que esse livro se materialize assim como a forma de um agradecimento, de uma homenagem, porque obviamente foi um simplório assim, que eu imprimi, né, sabendo que vinha aqui hoje às pressas, então eu imprimi uma cópia. Peço desculpas por ser uma cópia encadernada,
mas queria lhe oferecer como presente. Muitíssimo que seja obrigado. Uma leitura agradável. Vai ser a minha leitura de hoje à noite. Mais Saúde, o programa de saúde da Terceira Via. Termina aqui o nosso terceiro bloco, intimando a todos os nossos telespectadores a ficar conosco durante essa semana, ouvindo os ensinamentos do Dr. Renato Gama.